Olá pessoal, sou o Carlos Obreiro e venho nesse capítulo falar a respeito da minha infância. E gostaria que antes de iniciar, eu gostaria que vocês ativassem o sininho e se inscrevessem lá para dar uma força pra gente. Quero contar parte da minha história e esse vai ser um capítulo importante porque eu creio que vai servir de testemunho para muitos que passou o que eu passei e que, na verdade, eu espero que ele chegue através de os que ouvem e aqueles que realmente vão passar um para os outros, tá bom? Então, na minha infância, eu fui criado praticamente sem pai e sem mãe, porque meus pais, eles me deram quando eu tinha aí meus 8 anos, por falta de condições financeiras, e meu pai, que tinha largado a minha mãe, ela com 9 filhos, não teve condições de criar. Então eu, por ser uma ovelha negra, desde os meus 6, 7 anos, já não dormia em casa. Passando por ali, os parentes, a minha mãe entregou eu e uma irmã, ela ainda pequenininha, com 6 meses, levou para o médico em outra cidade, lá ela faleceu. E eu continuei a trajetória. Mas a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele inicia algo na sua vida, Ele termina. Então na minha infância foi difícil, porque com 7 anos eu já aprontava. A minha mãe disse, inclusive brincando, leva esse menino e vê se consegue desempenar ele, que ele está empenado. E assim foi difícil para mim, porque com 8 anos eu estava na roça trabalhando, meus pais ficaram para trás e muito longe, eu fui para São Paulo. E lá, depois de morar na roça, eu fui ainda para uma favela. Nessa favela, eles me punham para pedir esmola, eu tinha que encher 2 tambores de 200 litros de água. As coisas não é fácil você viver sem o calor e o carinho dos seus pais. Por isso que a Bíblia diz, ensine o seu filho enquanto é pequeno, para que quando ele crescer, saiba o caminho que deve seguir. Não é fácil uma criança sem o amor de sua mãe, sem a presença do seu pai. E assim eu virei um escravo em uma casa onde já tinham ali mais de 10 pessoas. E quando eles me punham para pedir esmola, muitos me conheciam e se alegravam, porque eu era um menino saudável, esperto. E o melhor é que Deus tinha um plano na minha vida. Quero contar esse testemunho, ele é bem longo na verdade, mas quero fazer ele em várias partes para que não venha ser cansativo a todos aqueles que ouvem. Então, na minha infância, além de começar esse sofrimento, eu apanhava muito, porque quando você não é um filho, quando você não é de casa, então você começa a ser tratado de uma forma pesarosa, né? E foi o que eu passei. Chegando aos meus 14 anos, eu não aguentei, eu tive que fugir. E aí começou a vir aquela dificuldade pior da minha vida, a qual eu quero dar continuidade em um outro vídeo, se vocês assim estiver inscrito lá e ouvir o meu próximo capítulo do testemunho da minha vida, ok? Deus abençoe. Eu agradeço aí por vocês estarem juntos e vamos seguir. Em nome do Senhor Jesus.